sejam bem-vindas ao canal. Estamos de volta depois de muito tempo, né? Aí aconteceram um monte de coisa, né, Mari? Que acabou assim, que a gente não programou de parar, mas a gente não conseguia voltar. Foi uma coisa atrás da outra. Eu fiz uma cirurgia no final do ano e que eu tive que ficar um tempinho bem, né, razoável fora. Para recuperar. Exatamente, coisa que a gente não tinha programado, porque eu achei que ia ser uma coisa bem simples e acabou que foi simples, mas precisou de um tempo maior de descanso, e aí a gente acabou sumindo daqui, depois veio Depois a gente viajou, aí a gente final ficou de ano. 30 dias fora, aí depois juntou uma preparação da festa, né, da Nina, enfim. Isso tudo a gente tentando, não, lá na viagem a gente vai Vai filmar. fazer. Aí não dava para fazer. Aí depois vem a festa da Nina, né, de 15 anos. Tinha muita coisa para organizar. Muita coisa, porque por mais que a gente, um ano programando a festa, chega nos finalmente é que as coisas começam a aparecer e aí não teve jeito da gente, né? E aí a gente começou a receber vários testemunhos, assim, né? Nossa, por que vocês pararam? A Natécia mesmo, né, recebeu um feedback de uma... Aniversário da Cacá, a menina que coloca os balões aqui, já tem um tempinho que a gente conhece, nem sabia que ela seguia a gente. E ela deu um feedback super bacana, falou, gente, vocês têm que voltar. Eu falei, não, mas a gente não parou. Que ela voltou a conversar com a sogra dela, coisa que ela não fazia. Então, assim, que bom, né, que a gente colheu nesse período. Foi bom também, né, Mari? Porque a gente acabou colhendo essas experiências, esses feedbacks que o pessoal estava tendo com essas mensagens em relação que a gente tenta... aos vídeos, E assim, o nosso maior intuito aqui é lógico, né, que a gente quer falar mesmo que existe sim um relacionamento, tem como dar certo, né, um relacionamento entre sogra e nora. Tanto é, né, que é o nosso caso e eu sei que várias pessoas também conseguem ter esse relacionamento. Então você também que acha, né, isso não é pra mim, lógico que dá, a gente tá aqui pra mostrar isso, pra trazer isso. Mas também para falar, né, de Jesus, que quem viu os últimos vídeos, a gente sempre traz aqui a palavra do Senhor, para a gente conseguir mesmo. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade, né? Sim. Quando a gente compra algo que a gente vai usar, uma televisão, por exemplo, um celular, né? Você estuda como é que esse celular funciona para você tirar todo o proveito desse celular. A mesma coisa é a palavra de Deus. Aqui é um manual de vida. Sim. Então, assim, não justifica a gente conversar sobre qualquer outro assunto que não coloque a palavra de Deus no meio. Que porque ela que isso. norteia, sabe? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração, Ele endireitará suas veredas. Olha para você ver, Ele endireita caminhos. Então, se Ele faz isso, seja qualquer assunto que a gente for trazer aqui, não tem como Ele ficar de fora. Sim. E eu sei que em vários momentos pode ser que a gente tenha uma preguiça espiritual, né? Eu que tô na igreja desde pequenininha, aí tem hora que fala, nossa, a gente chega em algum lugar, já ouvi sobre isso, mas a gente não pode, né, invalidar a palavra de Deus, porque mesmo a gente lendo o mesmo versículo várias vezes, o Senhor sempre tem algo a revelar. E é igual assim, tomar banho, escovar dente, ir treinar, né, ir pra academia, que é algo do nosso cotidiano. A leitura da palavra tem que ser da mesma forma, sabe? Tem que ser algo rotineiro. Eu até vi uma pregação uma vez, um podcast uma vez com o Alessandro Vilas Boas, que o pessoal ficava perguntando assim, mas como que é o seu momento com Deus? Né? Você tem que fazer algo? Aí ele falou, gente, não, tem dia que eu não tô querendo, mas eu falo, eu vou ler porque eu sei que aquilo ali vai me fazer bem. Então é algo assim normal, eu sento, eu leio a palavra, eu converso com o Senhor, não é algo, nossa... Sabe, que a pessoa acha que tem que estar assim, super perfeito. Não vai chegar. Não vai chegar. É quando a gente está com zero vontade, mas que a gente precisa do Senhor, que Ele tem algo para revelar. Então, você não está sozinho, né? Se tem essa preguiça espiritual, a gente está aqui também para mostrar as nossas falhas, né? Que vários momentos eu já tive essa preguiça espiritual. Tem momentos que a gente está mais íntimo do Senhor, tem momentos que a gente está mais distante, mas o importante é a gente sempre buscar. É verdade.
Jesus deixou registrado que nem só de pão viverá o homem. Uhum. O pão que ele refere é a comida. E realmente, se você não comer, daqui a um tempo você está numa fraqueza tão grande, você pode adoecer, você não consegue sair da cama, né? Traz um monte de benefícios esse pão, essa comida para o corpo físico. Agora, se Jesus falou que nem só desse pão a gente vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, então a gente tem que ficar atento aí que tem uma dica do Senhor super importante, que a palavra de Deus sustenta. E eu vou te falar a verdade que sustenta até o corpo físico, porque em Provérbios fala que se você conhecer o Senhor, se você buscar esse conhecimento, ele trará saúde e refrigério. Ossos. Exatamente. Então, assim, até para o seu corpo físico, porque a gente pode pensar que a palavra de Deus é só para a alma. É também, mas não é só. Ela é tão completa, ela assim contempla tanto a gente, de uma forma tão totalitária, que até o corpo físico é capaz de receber da palavra de Deus. Com certeza, quando ele deixa também ali registrado, né? Não andeis ansiosos, porque a ansiedade é algo, né, dentro da gente, assim. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele não nega esse estado nosso, especialmente dos últimos dias os quais a gente está vivendo, né? Tanta correria, tanto estresse, tantas ferramentas para nos ajudar e a gente ainda tá correndo atrás de certas coisas. É o tempo que a gente vive. E ele não negou isso, sabe? Jesus não fala assim, não fica ansioso não. Ai meu Deus, eu estou ansioso, então como é que eu estou fazendo? Não, ele conhece a gente. Ele fala pra gente... Ele sabia da ansiedade. Ele fala para você não andar ansioso. Andar ansioso já é um passo atrás do outro ansioso. Então, vem esse estado ansioso, a palavra de Deus pode te ajudar, uma oração pode te ajudar. É uma forma de você não andar ansioso, não ficar nesse processo e ele ainda alerta a gente assim, ó, vigia, porque até os escolhidos podem ser enganados nesse tempo, né? Porque é muito fácil, gente, a gente entrar no meio dessa correria, né? Buscando coisas que talvez o Senhor nem pediu pra gente, né? Pediu. E aí a gente fica assim, correndo mesmo atrás do vento, sabe? Quando ele fala, quando você quer estar ansioso, mas você lembra da palavra de Deus, por isso que é importante ler, que ele fala assim, vive um dia de cada vez, basta, né, o mal daquele dia, porque todos os dias nessa terra vão ser maus, vão ser difíceis, né? Porque o mundo jaz no maligno. Então, a leitura da palavra é para a gente guardar no nosso coração mesmo, né? E lembrar dela todo o tempo, quando vier alguma aflição, né? A gente lembrar, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. O Espírito Santo falar no nosso coração. É porque a palavra de Deus, gente, ela é tão assim... parece até mágica, se você for pensar. Porque se você for ler os Salmos, por exemplo, se você começar lá a leitura de Salmos diária, por que a leitura dos Salmos? Porque aqui a palavra de Deus, ela insiste, e depois a gente pode trazer isso como um assunto, tem uma parte que Paulo fala de como a gente se encher do Espírito Santo, e como isso é importante. E uma das coisas que faz com que a gente se enche do Espírito Santo é a leitura de Salmos. Então, e é engraçado que, assim, tão interessante que você vai lendo os Salmos um dia após o outro. E não sei, por isso que eu falo que às vezes é mágico, porque um dia você está com uma certa necessidade e às vezes você nem sabe de fato qual que é essa necessidade. E você lê um salmo, você fala, não, como é que sabia que nesse dia... Porque você está lendo em sequência, né? Salmo 1, Salmo 2. Aí você chega em determinado dia, você lê um salmo, você fala, meu Deus, como é que o Senhor sabia que eu ia precisar desse salmo hoje? E aí você posta, inclusive, esse salmo, eu costumo fazer isso, quando o Senhor me fala algo assim que encheu meu coração, para transbordar na vida de outras pessoas. Ou você posta, ou você fala para alguém, ou você manda uma mensagem. E essa pessoa também, né, recebe isso. Então... E estava precisando daquela palavra. Então, assim, sabe quando tá aquele lago, sabe? Assim, todo paradinho. Você vem com uma pedrinha, você joga lá no meio e ele faz aquela
onda, que ele abre aquele círculo, a palavra de Deus é assim. Ela é certeira em você. Sim. E aí você passa ela para as pessoas e isso vai jorrando e vai alcançando outras vidas. Então é tão lindo, é tão mágico, é tão interessante, é tão assim, gratificante, sabe, a leitura da palavra. E quem ganha com isso? A gente. Isso não é para agradar a Deus. Eu estou em falta com o Senhor, que eu não estou lendo a palavra. Não importa. O amor dele não muda. Nesse sentido, não. Ele se importa com você de lendo, porque você vai conhecê-lo, porque você vai sofrer menos. Sim. Vai sofrer desnecessariamente. Então, tem uma série de benefícios da leitura da palavra. Inclusive, essa questão de relacionamento, que a gente trouxe para nora e sogra, porque a gente descobriu com a palavra que esse estigma que o mundo fala, que sogra e nora não se dão certo, não se dão bem, né? Isso é uma mentira. Não tem que ser assim. E a gente pega essas coisas muito facilmente pra gente e leva como se fosse uma verdade. E é uma mentira. Não tem isso aqui. Muito pelo contrário, aqui na palavra, a gente já falou disso aqui, tem registrado um relacionamento de nora e sogra, um relacionamento de filha e mãe. Sim. Que então, a gente até chegou a comentar dele aqui, né? Chegamos a comentar dele aqui. Então, assim, são relacionamentos que a gente tira daqui até para ele se dar bem com o outro, seja nora e sogra, seja pai e filho, seja né, amigo, o seu chefe, não importa. E a leitura da Bíblia, igual a Natécia falou, é bom pra gente. E outra coisa, até na Bíblia fala assim, é bom você saber a palavra para quando você precisar, você defender. Lógico que o Senhor não precisa de defesa, mas para você saber, até conversar com as pessoas. E você jorrar também bênção na vida das pessoas. É uma bênção, assim, quando você está conversando com uma pessoa, aconteceu até recentemente, num parquinho que eu levo sempre a Cata para brincar, e aí você vê a pessoa ali precisando, sabe? E uma moça estava falando da vida dela, a dificuldade com o filho. E aí o Espírito Santo já te toca assim, ó. Lembra do versículo tal? Fala com ela. E aí eu fui e falei com ela, aquela moça começou a chorar. E a gente, igual a Natécia falou, a gente acha que a gente está sendo a gente acha que está abençoando a pessoa, e lógico que está, mas a gente também fica tão feliz de poder dar algo precioso para a pessoa, que é Jesus, né? E eu falei assim, olha, comecei a falar uns versículos, eu falei assim, eu posso fazer uma oração por você, pelo seu filho? Ela, claro! E naquele momento ali que comecei a orar para ela, né, o Espírito Santo falando com ela, ela falou, muito obrigada, eu estava precisando disso. Então, quando a gente busca do Senhor, a gente tem o melhor para oferecer para as pessoas, né? Não só para guardar para a gente. Não. A gente consegue transbordar na vida das pessoas. É a pedrinha no lago. Você alcança outras pessoas. E assim, as pessoas se sentem amadas. Porque quando você está lendo uma palavra, se edificando, e aí o Senhor te lembra de alguém que, não sei, do nada. Você fica até sem graça, às vezes, de abordar a pessoa, mas fulano, eu não sei porquê, mas o Senhor me lembrou de você quando eu estava lendo. Aí dá essa reação da pessoa, de às vezes chorar, de às vezes falar, ai meu Deus, como o Senhor existe. Disso. Exatamente, o Senhor existe, Ele não se esqueceu Porque de mim. é tão bom quando a gente recebe isso, né? E a gente também não pode só querer receber. Eu, assim, quando tem alguma irmãzinha do reteté orando, profeta, eu oro por mim. Quero ver o que o Senhor... Mas quando a gente é assim também na vida das pessoas, olha, é tão bom. Você tá do nada assim, a pessoa te manda uma mensagem, eu lembrei de você, o Senhor tá te pedindo para falar isso, versículo tal. Eu não sei por quê, mas é isso. Era o que você estava precisando. Agora pensa você ser usado para ser essa bênção na vida das pessoas, esse canal de bênção. Nossa, é muito gratificante. É muito gratificante. Porque você vê o amor do Senhor de querer te usar totalmente falho, sabe? Ele nem precisa disso, porque Ele é Deus, Ele tem a palavra, Ele tem o Espírito Santo. Mas Ele te usa nessas questões, isso é lindo demais. E aí alcança aquela vida, porque quantas vezes isso aconteceu comigo no início da minha conversão? Quantas mensagens eu recebi, quantas ligações, o Senhor mandou te dizer, eu falei, não é possível, que coisa mais linda, né? Meu Deus, como que o Senhor faz isso?
Quarta-feira aqui em casa tem célula, né? E o pastor que vem aqui contou pra gente que ele de madrugada, ele ia pescar, mas na madrugada anterior ele estava lendo a palavra. E o Senhor lembrou que ele tem essas sapatilhas de entrar na água, sabe? E ele falou que na época comprou duas, porque estava na promoção, ele comprou duas se uma estragar, só que a sapatilha não estraga. Nossa, ela... E estava novinha lá no armário dele. E assim que ele estava na leitura da palavra dele lá, orando ao Senhor, o Senhor lembrou que ele tinha, falou assim, leva a outra sapatilha para você dar, porque eu vou te usar para você dar para alguém. Agora olha para você ver, só eu já te ter falado isso. Já é bom. Já é bom. Nossa. Mas às vezes a gente não acredita. Não, isso é coisa da minha cabeça. Mas ele falou que pegou a sapatilha, tinha dentro da bolsa. E ele chegou lá no lugar, ele chegou mais cedo que as outras pessoas, um sítio, conversou com o caseiro lá, e ele viu que lá onde que ele pesca, tinha 2 pessoas já pescando, que não era do sítio ao lado. E ele chegou lá, ele falou, oi, vocês já estão aí pescando e tudo? Ele falou, já estou pescando. E o cara sujo de barra até aqui, ó, um deles. Aí ele falou assim, conversando, ele falou, menino, você acredita? E ele descalço. E aí o pastor falou com ele assim, meu Deus, mas você não podia ficar descalço aqui não. Você pode pisar, né, em alguma coisa, cortar seu pé. Ele falou, não. Olha pra você ver, eu tô sujo até aqui, que eu entrei ali para tirar a vara. E estava tão molhado que eu afundei até aqui. Ainda bem que esse moço estava aqui que me ajudou, que era o outro que estava com ele. Me tirou de lá, porque eu não estava conseguindo nem sair. Minha bota, meu tênis ou bota, não sei, ficou preso lá no bar. Ele pegou e passou e falou assim, então... É para você. Uma sapatilha para você. Ele falou, não, moço, não precisa me dar, não, eu perdi o tênis ali, eu vou comprar outro, não tem problema. Parece que o cara tem uma situação financeira boa. Ele falou, não, você não está entendendo. Aí contou essa história, que Deus mandou ele levar. O moço começou a chorar. Falou, meu Deus, não conhecia o Senhor. Falou, mas que Deus é esse que se lembrou de mim? E 2 dias, assim, um dia antes dele estar lá. Quer dizer, antes dele perder o tênis. O Senhor já sabia que ele ia perder e falou, leva para ele lá. Porque é uma forma, a palavra de Deus, ela te dá isso. É uma forma de você dizer para as pessoas, eu te amo, Jesus te ama, ele se importa com você. Foi isso que esse rapaz sentiu, sabe? De um Deus que ele não tinha perdido o tênis ainda e já estava se importando com ele, já estava levando. E foi em qual momento que o pastor teve esse discernimento do Espírito? No momento da leitura da palavra. Então, assim, a leitura da palavra não é uma obrigação. Não é uma questão assim religiosa que você de querer receber algo em troca. Leia, querendo conhecer aquele que um dia também deixou registrado assim, o meu povo sofre porque não me conhece. Sim. Nós sofremos hoje nesse mundo por não conhecer ao Senhor ou por não dar razão a Ele. 2 formas. Porque às vezes a gente sabe que Ele vai cuidar, sabe que Ele vai fazer, e ainda a gente se preocupa, fica ansioso, coisa. Mas a gente, é por 2 motivos que a gente sofre nesse mundo. Ou a gente não conhece o Senhor, ou a gente não dá razão para a palavra dele, para as coisas dele. Porque se a gente der, certamente vai acontecer. E esse rapaz pôde receber ali, sabe, a palavra de Deus. Me parece que ele foi até batizado nas águas uns 2 dias depois. Olha! De tão lindo que é as coisas. Então, assim, o Senhor, ele te surpreende com essas questões, né, Mari? E esse programa nosso que a gente está fazendo, que a gente queria mesmo tirar esse relacionamento falho entre nora e sogra, que é uma mentira tremenda, nessa parada que a gente deu, que não foi proposital, não foi pensada, simplesmente aconteceu, a quantidade de pessoas que chegou para a gente falou, gente, não para, foi tão bom, eu não conversava com a minha sogra, ou eu passei a gostar mais, a estar mais com ela. A entender mais a Bíblia. A entender mais da Teve palavra. Uma que me parou na academia e falou assim, eu preciso aprender
a ler a Bíblia, porque eu não sei. E é algo que, assim, não sei pra Natécia, mas é tão comum pra gente, né? Ah, eu abro o Velho Testamento, abre lá, em Mateus, não sei o quê, você já sabe onde que é o livro. É algo que é fácil, porque já tá na nossa rotina, mas muitas pessoas ainda não sabem ler a palavra de Deus. Eu nasci no lar. Quando eu me converti, sinceramente, se o pastor não desse o tempo para a gente procurar, eu tinha que ir lá no índice para saber onde que estava. Eu não sabia onde que estavam as coisas. A gente acha que às vezes conhece o Senhor, conhece a palavra, mas a gente não conhece. E tem um mito também. É muito difícil ler a Bíblia. Não a gente não entende a Bíblia. Realmente, tem algumas coisas aqui que são questões históricas e de tempos vividos atrás. Então, assim, tem um contexto para aquilo acontecer e essas coisas vão chegando. Mas Jesus deixou registrado também uma coisa lindíssima, maravilhosa, uma das coisas mais lindas que ele falou depois de revelar o amor dele por nós. Ele falou assim: Pai, graças te dou porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelastes aos meus pequeninos. Então, a leitura e o entendimento da palavra de Deus não é para sábio, não é para entendido, não é para inteligente, mas é para aqueles pequeninos, aqueles que amam o Senhor e se interessam por Ele. E busca, né, de todo o coração. Porque Ele vai abrindo seu entendimento. E eu acho que é uma simples oração assim: Senhor, eu vou ler a Bíblia agora, me dá, o Espírito Santo, me dá um entendimento da tua palavra, revela a mim, porque assim, o mesmo versículo que você lê, ele é revelado para você de várias maneiras. A palavra de Deus, ela é atual. É como se eu estivesse conversando aqui com a Ana Tércia, e a gente tivesse essa intimidade, eu conhecendo ela. A palavra do Senhor é a mesma coisa, ela é viva, ela é atual. É um tete-a-tete assim com o Senhor. Só que a gente precisa buscar, né? Senhor, fala comigo. Lê a palavra. Fala comigo, mas não quer ter intimidade com o Senhor. Como que a gente conhece? Eu sei que muitas vezes a gente fala isso, né? Você já ouviu falar isso, mas é a verdade. Como a gente conhece? Se a Natécia ligar no meu celular, se eu não tiver o número dela lá, nem o nome, eu sei que é pela voz dela, pela intimidade que eu tenho com ela. O Senhor é a mesma coisa. A gente escuta, será que é a voz do Senhor? Quando você está caminhando com o Senhor, a gente sabe quando é Ele, né? Verdade. Que Ele é manso, né? Não tem confusão, as coisas do Senhor não tem confusão. Quando a gente anda com as pessoas também que são assim, a gente acaba puxando isso, né, delas. Por isso que até na Bíblia fala assim, cuidado com o que você anda, né? Porque querendo ou não, você vai ser parecido com aquela pessoa. Então, quando a gente está com Jesus, a gente tende a ser mais parecido com Ele. Buscar essa intimidade com o Senhor. A gente tem como? Lendo a palavra dele. E muitas pessoas falam assim, mas Deus não fala comigo. Ele fala o tempo todo. O tempo todo. E é de uma forma unânime. Não tem privilégio aqui. Ele não faz acepção de pessoas aqui. Sabe? Quando você lê, você pode se sentir tão amada quanto a Mari se sente, quanto eu me sinto, quanto alguma outra pessoa se sente. Porque é a mesma palavra, é o mesmo eu te amo para todos. É igual as pessoas até falam assim, né, que a mãe, eu não tenho mais de um filho. Porque a mãe ama. Mãe, quando tem mais de um filho, fala assim, eu amo todos. Igualmente, você lida com eles diferente, porque são várias personalidades ali. E eu vejo que é igual o Senhor com a gente, ó. Com a Natécia eu sei que eu posso lidar assim. Com a Mariana, assim. Ele conhece a gente. E está registrado que ele não dá nada que você não consiga suportar, sabe? Exatamente por esse sentido. Por ele saber quem é a Mari, quem sou eu, quem é você. E ele vai dando de acordo com o que cada um consegue, no tempo dessa pessoa, do jeito dessa pessoa. Ele não invade a sua vida. Ele é muito gentil. Ele é educado. Muito, mas muito gentil. Ele bate a porta, né? E se você abrir, ele vai entrar e vai ceiar com você. Para alguém sentar à sua mesa, tem que ter uma certa intimidade. Sim. Não é qualquer um que senta à sua mesa, né? Você tem uma intimidade, você tem uma amizade, ou você está querendo ter. E é isso que ele fala. Então, assim, é no seu tempo, não é no tempo dele. Ele não impõe esse tempo dele, muito pelo contrário. Eu me converti aos 38 anos de idade. Eu fiquei pensando que foram 38 anos
ele ali batendo a porta, sabe? Não desistiu em nenhum momento. Tem gente que leva mais tempo, tem gente que leva menos, mas ele está ali esperando você abrir. E uma forma de você abrir essa porta é lendo a palavra de Deus. E não é a gente tem muito disso. Ai, eu estou precisando, Senhor, e abre a Bíblia. Aí sai lá umas matanças da época das guerras de Davi. Ai, não é isso não. E vou de novo. Claro que às vezes isso pode funcionar, porque o Senhor é bom e se Ele vê a sua necessidade ali, Ele não vai te negar, sabe? Você ouvir a voz dEle, eu creio que não. Mas para você conhecer e ter essa intimidade, a sequência, sabe? De leitura. Sim. Diária. E quem é o protagonista desse livro? É Jesus. Sim. Né? E os 4 evangelhos contam a história de quem? De Jesus. 4 pessoas que andaram com Jesus, uma delas mais ou menos contemporânea, andaram com Jesus, conheceram Jesus. De pertinho, Lucas, né? Levantou esses fatos das pessoas que andaram literalmente com Jesus, né? E elas escreveram esse evangelho. 4 pontos de vista. 4 pessoas vendo Jesus de pontos diferentes, convergindo na mesma história, na história daquele que a gente tem que conhecer, daquele que é Deus, que um dia se propôs ser como um de nós, simplesmente para falar a mesma língua. Quando a Cacá é pequenininha, quantas vezes a gente ou abaixa para falar com ela, ou você pega ela no colo para você falar no mesmo nível? Raramente você fala com ela olhando de cima. É muito raramente. Geralmente, quando ela está precisando de atenção, quando a gente está querendo falar alguma coisa, ou você abaixa para ficar no mesmo coisa, ou você pega ela no colo para ela ficar na sua altura. Jesus é assim, sabe? Quando ele veio a esse mundo, ele se abaixou para falar com você, ou ele te levantou no colo para falar com você aquilo que realmente precisava, para te dizer que se importa com você. É um gesto de amor, um Deus tão grande, sabe? Se submeter a essa vida, se submeter a essa limitação, essa natureza desse corpo, né? Sentiu dores, as mesmas que a gente sendo Deus, sentiu todas as necessidades, sentiu essas sensações de calor, frio, igual a gente. A Bíblia fala que ele sofreu todas as tentações, todas, não foram algumas. E levou todas as nossas dores e enfermidades, todas. Até esse dedinho que você bate na quina, ele levou. As minhas, mais as da Mari, mais as suas, mais as de todos. Não foram só, não é só eu, sabe? Se fosse só eu, já estava assim, de bom tamanho para um Deus, né, chegar a essa limitação mesmo nossa. Mas mesmo assim ele pegou de todos. Então, os evangelhos está ali, sabe, a história desse Deus, enquanto ele esteve nessa terra. Tem tudo aquilo que você precisa saber. É o pontapé inicial. Para você saber a respeito dele, comece pelos evangelhos. Que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Que está no Novo Testamento. No Novo Testamento. Se não sabe, faz igual a Natália falou, vai no índice. E pega ela lá. Mateus, Vê Marcos, como que Mateus viu. Se coloca lá. Anda com Jesus. E nessa parte vai ter muitos versículos similares, né? Nos livros, porque foram pessoas que andaram com Jesus. Então, eles viam a mesma coisa. É a mesma história. E quando eu conto uma história, que se eu viver uma história ali, eu, Diogo e João, né? E eu vier passar para a Mari, eu vou passar do jeito que eu vi. O Diogo vai ver a percepção dele e o João da percepção dele. Mas o fundo da história é a mesma. Os pontos de vista fazem a gente conhecer ainda mais aquela história. E muitas pessoas questionam a Bíblia falando assim, mas a Bíblia foi escrita por homens, né? Mas foi escrita com uma inspiração no Espírito Santo, né? Do Espírito Santo. E tem até versículo comprovando isso, né? Porque fala, mas como você vai confiar na Bíblia que foi criada por homens? E foi um questionamento que eu tive, tá? Porque assim que eu me converti,
Foi até uma tia minha que falou assim, minha filha, você é tão inteligente. Tão estudada. Tão estudada. Como é que você se rende a uma coisa dessa? Porque essa questão de evangélico, de crente, porque acha que é uma religião e não é religião, eu não mudei, eu não deixei de ser e me tornei outro. Muito pelo contrário, eu passei a conhecer o Salvador da minha vida, aquele que realmente se importa comigo, me amou, que é um Deus de verdade que criou todas as coisas. E eu falei, e na hora foi incrível, porque a resposta que eu dei a ela foi a resposta que eu precisava para mim, sabe? É que você fala assim, eu falei isso? Como que eu... E no mesmo momento que ela falou isso, eu falei assim, não, mas é a palavra, mas como que você tem certeza disso? Foi homens que escreveu, você não pode ter certeza. E na hora eu falei, tia, só Deus podia ter escrito, se te bater numa face, dá outra. Se te mandar andar 1 milha, anda 2. Não tem jeito. Qualquer pessoa nesse mundo, se for fazer justiça, se for diante de um juiz, é olho por olho, dente por dente. É justo, essa é a justiça do mundo. As leis se baseiam nessa justiça. Olho por olho, te bateu? Bate também. Roubou do fulano? E se você for olhar assim, racionalmente? É. Agora, a justiça de Deus, ela transpassa isso. Só um Deus pode te falar, se te bater numa face, dá outra. Se te mandar andar 1 milha, anda 2. Sofre o dano. Como assim sofre o dano? Como assim? É só Deus que pode fazer isso. Sabe por quê? Porque é Ele que te dá as coisas. É Ele que te proporciona as coisas. E a justiça do Senhor, gente, é infinitamente Você não perde com maior, Ele. Não perde. Não perde. Se Ele te mandou sofrer o dano, não, mas eu vou sofrer o dano, eu vou perder. Não, você não vai perder. Não vai perder. Ele de alguma forma vai te compensar por isso. Eu me lembro que uma vez, assim que a gente fechou a Isotal, a empresa, tinha 200, na época a gente tinha 250, a gente baixou para, com a ideia de fechar, fomos diminuindo os funcionários. Mandando o povo embora e eu falei, meu Deus do céu, como é que eu estou fazendo uma coisa dessa? Geraldo resolveu fechar essa empresa, esse monte de gente na rua, As famílias. As famílias. E o Senhor, assim, falou claramente, não é você que cuida delas, sou eu que cuido. E é verdade, porque a gente fechou e todo mundo foi seguir sua vida aí. E ninguém morreu por causa disso, né? Mas houve um fato que a gente começou a demitir esse monte de gente e Geraldo fez questão de pagar todos os funcionários, fazer tudo bonitinho, fechar tudo certinho. Foi muito dinheiro, porque uma rescisão hoje trabalhista e você querendo mandar todo mundo embora é uma coisa assim de louco. E a gente vendendo algumas coisas para pagar essas despesas, né? Aconteceu que parece que o trem travou e que a gente não conseguia vender as coisas. Eu falei, meu Deus do céu, eu já O que o Senhor quer com isso? Eu não queria mandar esse povo embora. E Geraldo insistiu. Agora, essa dificuldade para pagar e Geraldo querendo pagar todo mundo. E uma das pessoas que a gente podia pagar, que estava com mais pressa, Geraldo falou, vou dar seu carro para essa pessoa. Meu carro, peraí, eu não queria, né? A culpa não é minha, não. Eu nem queria fazer isso, mas vai dar o meu. Ele falou, não, vou dar o seu carro, porque eu estou vendendo um lote, uma coisa, e uma pessoa me pagou com Honda, aí você vai ficar com Honda. Ok. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa que estava comprando, aí eu me lembrei do versículo de sofrer o dano, né? Sofre o dano na testa, sofre. Eu falei, ok, Senhor, é a hora de experimentar a de sua viver, palavra, né? De viver a sua palavra. Então, vou sofrer o dano. Vou ficar alegremente com Honda e glória a Deus por isso. Aí, a pessoa que ia dar o Honda falou assim, Geraldo, deixa eu te falar, eu não vou te dar o Honda mais não, vou dar o carro da minha mulher, porque ela está querendo trocar o carro. E vocês não acreditam, gente.
era o mesmo carro. Era um nível acima. Um nível acima. Do mesmo carro. 1000 quilômetros, ele estava zero, praticamente zero. Ou seja, eu sofri o dano e recebi esse carro, da mesma cor, inclusive, da mesma cor, muito mais novo, um nível acima do meu, de modelo, com muito mais recursos e etc, etc, etc. Claro, gente, que isso que eu estou falando aqui, se você for ver, é uma bobagem em relação ao Senhor, porque é coisa material, é um carro que hoje eu nem estou com ele mais, sabe? Mas é uma experiência. Mas é uma experiência que a gente passa com o Senhor, dessas coisas, sabe? Pode seguir o que a palavra de Deus está falando. Pode seguir. E outra coisa, tem hora que nem é tão momentâneo assim, né? Igual a Natércia foi rápido, relativamente rápido. Tem hora que vai demorar. Mas aí lá na frente você vai ver, poxa, eu sofri o dano lá atrás. E agora eu tô vendo que o Senhor tá comigo, né? E às vezes pode ser não um dano só material, sabe? Às vezes vem uma recompensa assim muito maior, que é espiritualmente de você conhecer e é lógico ele, que também coisas. E é lógico também que a gente vive nesse mundo, né? Então a gente pensa nessas coisas assim, mas que a recompensa maior que a gente pode ter é ter Jesus, né? E são as coisas eternas mesmo, né? Por isso que a palavra de Deus sempre volta assim o nosso olhar, não fica preocupado com as coisas desse mundo, que é tudo passageiro. Quando a gente morre, fica tudo aí. Eu até recentemente um amigo nosso, né, perdeu uma esposa muito querida, uma amiga muito querida, e ele estava conversando e falando assim, meu Deus, é impressionante, porque tudo fica para trás. Você chega lá, tem tudo da pessoa. Ela não leva nada. Tem as roupas, tem... Ele estava impressionado, assim. Eu acho que quando você vive isso, até é algo... Por isso que eu vejo também que o Senhor fala assim, que há mais sabedoria no velório do que numa festa. Porque aí você pensa assim, poxa, é verdade. A pessoa vive aqui, a gente vive aqui, e a gente não vai levar nada daqui. Então, por que ficar sofrendo desnecessariamente? Por que ficar sofrendo desnecessariamente? E não é um discurso, gente, religioso. Não. Sabe? Isso então não vou ter nada. Então, não é disso, não. Você pode desejar suas coisas. Aliás, esse desejo, sabe? Um ser desejante, quem fez foi ele. Ele criou a gente dessa forma, para desejar, assim, coisas grandiosas. E a maior coisa que a gente pode desejar. E aquele... Por que também? Porque ele fez a gente como um ser desejante. Porque falta algo. Sim. Falta algo mesmo. E a gente busca esse preenchimento constantemente. Só que a única pessoa que pode preencher esse pedacinho, essa pecinha que falta, é só ele. Ele encaixa perfeitamente ali. E esse desejo é pra gente aprender isso, né? Lógico que a gente pode ter as coisas, mas o que eu quero dizer aqui é que a gente não precisa se martirizar por conta disso, né? Ficar sofrendo por conta dessas coisas. Ai, meu Deus, se eu não tiver a casa do não sei o quê, minha vida não valeu a pena. Não, só de você estar com saúde aí, né, tendo sua família. Muitas vezes, eu acho que hoje em dia, com esse tempo da internet, né, que todo mundo tem tudo, nananã, esses dias mesmo eu estava parando, o Diogo estava conversando comigo e falou assim, Mari, a nossa vida é muito boa, só da gente ter saúde para viver em família, né? Ter uma família bacana, você conseguir levar seu filho numa escola, a gente não vai levar nada À medida daqui. que a gente... Porque fica... Eu quero insistir que isso não é um discurso religioso, porque senão a gente né? Se você está aí com um desejo de alguma coisa, você fala, meu Deus, não posso nem desejar mais. Não, claro não que é pode. Isso. Pode desejar. A gente deseja tantas coisas, viajar para outros lugares. E pode contar com ele nos seus desejos, porque ele faz mesmo. Para mim, ele realiza todos os desejos. Todos. No tempo dele, que é perfeito também, e isso não é uma desculpa para falar de uma falha dele, não. Ele realiza desejos mesmo, ele é um Deus bom, ele faz essas coisas mesmo. Só que é tão lindo e tão maravilhoso quando você busca ele, não por essas coisas, mas por ele. Por ele, sabe? Sim. Que assim,
quando Ele faz essas coisas de suprir esses desejos, a gente não, nossa, não tem aquela sensação, ai, recebi. Não é só isso, sabe? É aquela sensação assim, nossa, eu sou amada mesmo. Um Deus tão lindo, tão grande, se importa comigo, olhou para mim, sabe? Essas questões, essas coisas, sabe, traz um resultado melhor, traz uma sensação melhor de viver isso com Ele, do que as coisas propriamente ditas. Sim. Por isso que eu falo que às vezes você buscar o Senhor por essas coisas, e às vezes você tem necessidade mesmo, a gente tem, né? E não tem nada de errado com isso. Mas é tão pequeno diante da grandeza de que Ele é, sabe? É tão assim, que logo passa. O desejo logo vai passar, você vai querer outra coisa, já. Já. Mas quando é Ele e vai te mostrando isso, é igual... você quer Ele de qualquer forma, né, Mari? Sim, é igual quando eu e o Diogo, a gente estava na época, né, do noivado, casamento, e aí a gente foi olhar apartamento junto, e aí acabou que a gente gostou de um lá muito bacana, o Diogo também gostou e tudo mais, e eu ficava assim, ai meu Deus, esse é o meu sonho, entendeu? Eu quero esse apartamento, nanana. E quando aí acabou que a gente ganhou, né, do Geraldo, da Natesse, nossa, glória a Deus, eu era doido para ter à vista. Aí hoje já quer engravidar, eu já quero engravidar de novo. O apartamento que já era o meu sonho e eu assim estava totalmente realizada, se eu tivesse ele, agora eu preciso de um outro, um maior. Já não é mais o sonho, entendeu? Não. Então, assim, é algo que nunca vai satisfazer mesmo nosso coração. E tá tudo certo, a gente querer outras coisas. Só que o que a Natécia falou é que o Senhor mesmo tem que ser, em primeiro lugar, né, da nossa vida, o centro. Ele tem que ser a gente tem que buscar Ele mesmo, não as coisas. Ele não é o mágico da lâmpada, eu quero isso, quero aquilo, check nisso, check naquilo. Não é isso. É lógico que é bom ter as coisas com o Senhor, né, ali, mas isso não tem que ser o desejo principal do nosso coração, ter essas coisas materiais. É igual esse conhecido nosso, gente, fica tudo para trás. Eu fiquei pensando, é verdade, né? E a gente aí sofrendo por cada coisa, que se tiver, glória a Deus. Agora, se não tiver, glória a Deus também. E é difícil viver isso, não é fácil, porque a gente quer mesmo. Mas é igual a gente falou, é buscando ao Senhor, né? Quanto mais a gente alimenta o nosso espírito, menos a nossa carne consegue mandar. Eu já vi isso quando eu tô muito estressada, falando mal dos outros demais, tô precisando do Senhor, porque aí a minha carne tá vencendo o meu espírito. Porque isso não é uma decisão que a gente toma. A partir de hoje eu vou querer mais o Senhor na minha vida. Apesar que é uma decisão, mas não é uma coisa assim, a partir de hoje eu vou fazer isso. Não. A partir do momento que você vai conhecendo a Ele, esse sentimento vai mudando. Aí ele fica mais verdadeiro, sabe? Vem do seu íntimo, não é uma coisa que você quis se impor. Porque, claro, para você tomar a decisão de ler a palavra, é você querer a Ele mesmo. É um passo que você dá. Sim. Mas esse negociável, sabe? Que você começa a desenvolver de que eu quero Ele antes de qualquer outra coisa, ele vai surgindo em você a partir do momento que você vai conhecendo a Ele. Sim. Porque é impossível conhecer o Senhor e não se apaixonar por Ele. É impossível. É impossível. E quando você se apaixona por alguém, você quer estar perto dessa pessoa o tempo todo. É igual aquele amigo, gente, aquele amigo que é bacana, sabe? Você tá perto, você não precisa fazer sala pra ele, que ele já conhece seus defeitos, e você suas qualidades, você quer estar perto dele. Você tá longe dele, você tá conversando com alguém sobre ele, porque aí te lembra ele. Né? Lembra quando quem já ficou apaixonado aí sabe como é que é. No início, a pessoa não tem defeito, não tem defeito, e você só quer tudo. Ele. Você conversa com a outra pessoa, você só fala disso. Dele. Entendeu? Se você encontra com alguém na rua que é conhecido dele, parece que você está vendo ele ali de novo. E se você viaja e a pessoa não tá? Meu Deus, a viagem não vale. Não vale. Então, isso acontece com ele à medida que a gente vai conhecendo a ele, conhecendo a palavra. Esse sentimento genuíno, essa palavra que eu queria, ele vai nascendo na gente, sabe? Sim. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Porque o nosso desejo é isso, sabe? Porque tem gente que fala assim, faz a sua parte. Eu não vejo nem que tem parte nossa, não. Mas como o Senhor nos fez
participantes, né, da vida, das coisas dele. Então, assim, quando a gente dá o primeiro passo de conhecê-lo, porque ele está à porta batendo, né? Porque ele que cutuca a gente para essas coisas. E esse abrir a porta e ele entra, ele faz todo o resto. Ele faz o início de bater, você só abre, você abre e ele faz o resto. Ele entra e faz o restante. E aí esse interesse de conhecê-lo, de fazer as coisas, de dar razão à palavra dele, vai crescendo na gente cada vez mais. Então, o propósito da gente se reunir aqui com vocês é para trazer desses assuntos, desses relacionamentos, de qualquer outro assunto que vai, sabe, agregar valores a... Sim, né? assuntos mesmo que dia a dia. Do nosso cotidiano, da nossa rotina, que não foge disso, não é algo inventado, né? Não, de vou coisa falar real sobre isso mesmo. que não tem nada a ver com a nossa vida. Não, a gente quer falar sobre tudo. Sobre a vida com Deus, treino, saúde, né, que a gente gosta mesmo, cozinha, então é tudo. E tudo trazendo... Vai ser vídeos da nossa rotina mesmo. Colocando ele no centro. centro, para a gente ver que a gente, assim, é possível viver com ele e ter uma vida plena de verdade. A gente não abre mão. Eu me lembro que uma vez eu falei de Jesus para uma pessoa e a pessoa falou assim, não deixa eu viver minha vida primeiro, depois que eu tiver mais velha, assim. E na hora eu falei, primeiro qual garantia que você tem, né, de tempos, né? De um dia eu vou buscar o Senhor, agora não. E eu tenho chegado à conclusão, desde que eu me converti, que a única forma de você aproveitar essa vida é com Ele. O restante é perda de tempo e muita perda de tempo. Não, muita. Né? Sofrimento atrás de sofrimento. Então a gente volta. É uma enganação, né? A gente volta aqui para falar mais disso com vocês. É isso, gente. Jesus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Beijos. Beijo.